Rápido a gente vai para casa. Então faz um unboxing rapidão aí. Vamos fazer um unboxing aqui. Ó, gente, que animal é esse? Ruminante. É um ruminante, mas mais do que um ruminante, ele é um bezerro, né? Então a gente tem que esperar ver um rim compatível com um bovino. Então quando a gente abre aqui a cavidade abdominal e torácica, porque sai tudo junto, a gente consegue ver primeiro aqui o abomaso, era um filhote, abomaso bem grande, aqui o rumen, aqui o baço, a gente vai afastar todo mundo, intestino, e quem a gente consegue ver aqui, separando as duas cavidades, é o diafragma. A primeira artéria que a gente vai encontrar, já na cavidade abdominal, é aqui a artéria celíaca, né, com seus 3 ramos. Lembram quais são? É a hepática, a gástrica esquerda e a esplênica, isso. Esse outro ramo bem importante aqui é a mesentérica o quê? Cranial. É um ramo da aorta abdominal. Imediatamente caudal a gente tem esse outro ramo também bem volumoso, que é a artéria renal. Artéria renal. A gente tem que lembrar que esse aqui é um ruminante. Então o ruminante ele vai ter o rim da direita e o rim da esquerda situados de forma diferente do que nos outros animais. O rim da esquerda a gente fala que ele é flutuante, porque ele não é propriamente retroperitoneal. Vocês lembram o que é isso, né? Já o rim da direita, que é o que está do outro antímero, ele está aqui, ó, ele é retroperitoneal. Daqui a pouquinho eu vou mostrar melhor. Então a gente consegue ver aqui nesse rim, a gente consegue ver, primeiro, ele é todo lobado, porque é um rim de um deixa eu afastar isso para cá. Ele é todo lobado porque ele é um rim de um bovino, não porque ele é um rim de um ruminante, mas porque ele é um rim de um bovino, né? E aqui a gente tem o hilo renal, onde a gente tem a veia renal indo em direção à veia cava, que está aqui, ó, sempre para a direita da aorta. Então a aorta está passando por aqui, a veia cava está sempre para a direita da aorta, tá? Vocês lembram que a aorta é desviada para a esquerda, né? A gente ainda vai ver isso mais a fundo. Então a gente tem a veia abdominal, veia renal, a gente tem a artéria renal e a gente tem também, aqui dá para ver um pedaço, ó, mas eu acho que ele está rompido aqui no seu início, que é o ureter, ó. Deixa eu tentar mostrar a disposição. O ureter passando aqui, ó. Tá? Ele está rompido aqui do hilo renal. E o ureter vai sentido caudal. Quando eu afasto um pouquinho o rim esquerdo, primeiro a gente tem que ver que esse rim esquerdo, ele não está situado no antímero esquerdo propriamente, porque o rumen, como esses animais têm um rumen muito grande, os órgãos se deslocam para o centro ou para o antímero direito, que é o caso desse rim. Aqui a gente consegue ver também essa glândula, qual é o nome dela? Fica cranial ao rim. Qual é o nome dessa glândula? A glândula que produz adrenalina, cortisol, adrenal. Né? Adrenal. Essa glândula é importante. Ela não participa do sistema urinário, ela participa da parte endócrina. E aqui, deixa eu afastar tudo, a gente consegue ver que aqui é a parede abdominal, aqui é rim. Toda a parede abdominal ela é revestida por essa membrana bem espessa aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o peritônio. O peritônio, então, ele reveste a cavidade abdominal e ele abraça alguns órgãos ou ele passa coladinho em alguns órgãos. Então, no caso do rim esquerdo, ele abraça o rim esquerdo, ele não é retroperitoneal. Agora, no caso do rim direito, olhem para cá, o rim direito, ele está escondidinho nessa região lombar aqui, ó. Então, o peritônio está passando aqui, ó. Esse é o peritônio. Então, ele está encostado nessa face mais ventral. Por isso que a gente fala que o rim, ele está atrás do peritônio. Atrás é o retro, tá? Atrás do peritônio. E a gente consegue ver também uma grande quantidade de gordura aqui, né? Essa grande quantidade de gordura, a gente vai encontrar em maior ou menor grau, dependendo da espécie, do score corporal e da idade, é a cápsula adiposa. Tudo bem? Então, ele tem essa cápsula adiposa aqui que a gente vê também, ó. Cápsula adiposa. Tudo bem? Não é a cápsula fibrosa, é essa daqui, ó. Ela está aderida ao rim. Essa daqui é a cápsula adiposa. E esse daqui é o peritônio que está abraçando, está passando na face ventral do rim e ele está retroperitoneal. Quando a gente olha esse rim, ele não está dessecado, ele não está com hilo dessecado, mas a gente consegue ver
que esse ducto saindo daqui, eu não consigo ver a artéria renal, eu não consigo ver a veia renal, porque está nesse entremeado aqui, onde está saindo, onde tem o hilo, mas a gente consegue ver esse ureter saindo por aqui e seguindo sentido caudal. Aqui, ó, tá? Indo em direção à bexiga. A bexiga tá aqui, ó. Essa daqui é a bexiga. Esse aqui é um filhote, tá? É um recém-nascido. Esse aqui tem 1 mês. Nesses animais muito jovens, é fácil a gente encontrar essa artéria umbilical, que no feto seria a artéria umbilical. Aqui ainda tá oco, ó. Ainda tá oco, ainda não foi obliterado. Aqui tá maciço. E aqui nessa região já está completamente obliterado, já formou um ligamento. Mas no animal, no feto, aqui da ilíaca interna sairia a artéria umbilical, tanto esquerda, que é essa que eu estou segurando, quanto direita, passaria rente à bexiga, a bexiga está aqui, e seguiria individualmente, mas uma junto com a outra, até o umbigo. Então o umbigo está aqui, ó. Aqui está o umbigo do animal. Na face interna, a gente consegue ver as artérias umbilicais vindo para cá, e aqui, cranialmente, o ligamento redondo do fígado, que no feto, indo em direção ao fígado, ó, que no feto seria a veia umbilical. Embriologicamente, lá no início da embriogênese, a gente tem 2 veias, só que uma delas se oblitera, morre, uma delas morre ainda lá dentro do cordão umbilical. Então fica só uma, tá? Agora a artéria, a gente sempre mantém as 2. A artéria umbilical, ela está presa na bexiga, através do ligamento lateral da bexiga, que é esse daqui. Então a gente tem esse ligamento lateral da bexiga e a artéria umbilical. Bexiga, ligamento lateral e artéria umbilical. Do outro lado, a mesma coisa. Bexiga, ligamento lateral, que aqui está rompido, ó, ligamento lateral da bexiga ou da vesícula urinária, se quiser, é mais correto. E aqui, ligamento redondo da bexiga. Tá? Eu falei que a artéria umbilical e ligamento redondo, mas na verdade esse animal já nasceu, ele já tem 1 mês de idade. Então, é ligamento redondo. Tá? Qual é a relação desse ligamento redondo com a bexiga? Nenhuma. Única e exclusivamente topográfica, é pela região que ela está passando, tá? Pela sintopia dela. Pela região que ela está passando encostada aqui e se ligando ao ligamento. Pode falar. O ligamento redondo é daqui até aqui? Não, esse é o ligamento, esse aqui é o ligamento redondo do fígado. Ah, Que era a veia umbilical que entrava no fígado. Tá? Esse daqui é o ligamento redondo da bexiga, que eram as artérias, na vida fetal, as artérias umbilicais que passavam por aqui, passavam coladas na bexiga e iam em direção ao umbigo. Tá? Aqui passa outra estrutura também, que é a região, passa o úreco, que é uma estrutura embrionária também, que auxilia na excreção de resíduos, por isso que passa por aqui pela bexiga. Tá? Aqui ainda na face ventral da bexiga, então aqui é o ventre do animal, né? Parede abdominal, aqui a gente tem a bolsa escrotal, o pênis dele está passando aqui, ó. O pênis dele está aqui, e aqui o umbigo. Então aqui é a parede abdominal ventral. Aqui nessa região abdominal ventral, a gente tem esse ligamento, ó. Aqui ele já está mais rompido, tá? Ele é maiorzinho. Mediano. É ligamento mediano, ele é singular, ele é um só. Ligamento mediano da bexiga, ó. O ligamento mediano, junto com os ligamentos laterais, eles realmente servem para a sustentação da bexiga. Os ligamentos redondos, não. Os ligamentos redondos são vestígios da artéria umbilical. Tá? Mas a gente fala que na bexiga tem 5 ligamentos, tá? Que tem esses 5 passando por aqui. Ok? Ainda aqui na bexiga, a gente consegue ver. Olha, aqui é aquele que eu desenho no quadro. Esse aqui é um machinho, né? Então aqui a gente tem o ducto deferente, ó, da esquerda. Tá vendo esse ductozinho passando aqui? E aqui o ducto deferente da esquerda, da direita. Incluídos nesse ligamento, nessa prega, que a gente chama de prega genital, que eu falei para vocês ali que ela é triangular. Então, notem como de fato ela é triangular. Ó. Esse ducto deferente, aqui ele está rompido, mas ele está vindo por aqui, ele entra aqui
e tem contato com, na verdade ele está saindo da região do testículo. Ele é contínuo com o ducto do epidídimo, tá? A gente vai ver isso depois em genital. Já o ureter, ele está passando por aqui, ó. Ele está passando por essa região, depois ele perfura a bexiga. Então aqui é o ureter da direita, o ureter da esquerda aqui eu não estou encontrando, provavelmente ele já está rompido, seria nessa região. Ele perfura a bexiga e entra no interior do lúmen dela, para desovar, para ejetar a urina que está vindo aqui do rim. Tudo bem? Então a bexiga aqui a gente tem o ápice da bexiga, que é essa região, essa ponta, o corpo da bexiga, e essa região onde a gente tem já a entrada do ureter, dos ureteres, né, do ureter da direita e da esquerda, e passando o ducto deferente ele só passa aqui, ele não se abre na bexiga, ele se abre aqui na uretra. Essa região a gente já chama de corpo ou de cérvix da bexiga. É mais usual a gente chamar de... Corpo não, desculpa. Colo ou de cérvix. É mais usual a gente chamar de colo, tá? Mas é a mesma coisa, sinônimo. Colo ou cérvix da bexiga. O corpo é esse restante e o ápice é essa pontinha mais cranial da bexiga. Alguém tem alguma dúvida aqui? Não. Deixa eu mostrar uma outra coisa. Aqui está a bexiga. Da bexiga se abre o ósseo interno da uretra. Então a gente tem 3 ósseos na bexiga, sempre. É o ósseo ureteral esquerdo, que eu não estou conseguindo achar o ureter, mas ele está aqui do lado esquerdo. O ósseo ureteral direito, que é a continuação desse ureter se abrindo na bexiga, ósseo ureteral direito. E aqui, interior, dividindo a bexiga da uretra, a gente tem o ósseo interno da uretra. Porque agora já não é mais uretra. Aqui já não é mais bexiga, aqui é a uretra. Então, o ósseo interno da uretra. Quando eu enfio, aqui está rasgado. Ó. Quando eu enfio aqui, eu estou dentro da bexiga. Quando eu enfio aqui, eu estou dentro da uretra. Esse segmento da uretra, daqui até aqui, é o que a gente chama de uretra pélvica. Depois ela dá uma voltinha e entra nessa estrutura aqui, que é o pênis do animal. E quando ela entra no pênis do animal e vai em direção cranial, então aqui tem o prepúcio, o pênis está aqui, ó, onde está meu dedo. Ele entra por aqui, toda a uretra que está no interior do pênis, a gente vai chamar de uretra peniana. Depois a gente vai rever isso daqui na parte genital. E essa divisão entre uretra peniana e uretra pélvica é justamente aqui no arco isquiático. Lembra que tem o osso coxal e aqui no isquio tem o arco isquiático. Então ela contorna aqui e vira a uretra pélvica. Olha que interessante aqui. Esse daqui é o rim. Esse aqui é o fígado. Aqui o ligamento redondo do fígado, a vesícula biliar. E aqui, qual é o nome desse processo aqui? Processo caudado do lobo caudado. Isso, processo caudado do lobo caudado. E é no processo caudado do lobo caudado que a gente vai ter a impressão renal aqui, ó. Olha o rim aqui, encostando. Então se eu virar para cá, eu tenho uma certa concavidade aqui. Justamente porque está encostando aqui, ó. Beleza? Muito bom. E aqui também, ó. Aqui é o ligamento redondo. E tem um outro ligamento que aqui foi rompido. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Que é o falciforme, que ele está junto com o redondo. Não tem nada a ver com o urinário isso aqui, mas tem a ver com a aula passada. Ligamento falciforme passando junto com o redondo aqui na parede abdominal. Alguma dúvida? Não? Fechou então. Finaliza o vídeo. Acho que eu não like. Me dê um like. Compartilhe.